essa graça maravilhosa que é bastante para a nossa vida, para vivermos e glorificarmos a Deus. É nessa expectativa que nós nos encontramos aqui, mais uma vez, para buscarmos a presença do Senhor. Para buscar conhecer da palavra de Deus, a sua vontade para nossas vidas. Hoje pela manhã, nós podemos tratar de um assunto que vamos abordar durante todo o ano em nossa escola dominical, que é o tema do Apocalipse. E nós dizíamos hoje na aula de abertura da EBD que a nossa intenção não é estar estudando correntes ou visões escatológicas. A nossa intenção é resgatar algo que entendemos estar muito perdido na igreja dos nossos dias, que é esperança. A igreja do primeiro século viveu na expectativa de ver o seu Senhor voltar a qualquer momento. Viveram no ambiente dos últimos dias. E a Bíblia nos chama a atenção para isso, que nós deveríamos viver dessa forma. Viver na expectativa de que o Senhor voltará para buscar os seus. Aprendemos que isso faz com que todo o nosso planejamento, nossos alvos e objetivos na vida, eles se harmonizam com as promessas do futuro. E que quando a pessoa não tem essa perspectiva em sua vida, ele começa a fazer planos para si mesmo e para esse mundo. Talvez nos últimos 30 dias, nós tivemos que acompanhar pessoas que perderam os seus entes queridos. E é sempre tão doloroso a morte. Eu gostaria de ater a nossa atenção nessa noite numa palavra de Paulo. Hoje à tarde tivemos também que está presente no sepultamento do pai do nosso irmão diácono Manuel Rubens, e aproveitávamos o que tínhamos preparado para falar naquela tarde. Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir suas Bíblias na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, e concentrarmos a nossa atenção nos versos 6, 7 e 8, dessa última carta, desse último documento produzido pelo apóstolo dos gentios. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6. A palavra de Deus nos diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, outra vez nos achegamos diante de Ti em culto, Senhor, em obediência à Tua convocação, ao Teu chamado, de trabalharmos os dias da semana e num dia separar para estar diante do Senhor, gozando da Tua presença, contemplando Tua glória, agradecendo, Senhor Deus, pela misericórdia que nos foi revelada em Cristo Jesus. E sempre que fazemos isso, a nossa expectativa é de que o Senhor manifeste Tua graça e Teu favor falando-nos ao coração. Nós temos plena consciência que estamos diante do Senhor, do Deus Santo,
do Criador do universo, do nosso Pai amado e amoroso, que deu a vida do seu Filho por nós naquela cruz. Como ouvimos aqui, Senhor Deus, a canção, é a Tua graça que nos é suficiente, Senhor. E nós louvamos o Teu nome. Nossa expectativa é que o Teu Espírito, que habita e atua em nosso meio, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos para contemplarmos a beleza da Tua palavra, Senhor. Fale ao nosso coração, desafia-nos a viver a vida com o Senhor, a reavermos todos os nossos projetos, nossos objetivos na vida e refazê-los, ó Senhor Deus, de acordo com os Teus propósitos, com o Teu plano, com a proposta do Senhor para a vida dos Teus. Abençoa-nos nessa noite, fale ao nosso coração, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém, amém. Meus amados, já falamos com vocês esse final de ano, avaliando um pouco a nossa vida e caminhada. Agradecemos a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Avaliamos o nosso projeto de vida enquanto igreja local. A gente pode observar onde nós não alcançamos êxito, onde nós fomos surpreendidos pela graça de Deus. Sempre a Bíblia nos diz que fazemos planos, oramos pelos nossos projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Esse ano tivemos a graça e o privilégio de podermos organizar, o ano passado, 2014, a congregação do Vasco da Gama. Ontem, teve uma festa de aniversário de organização. O coro esteve lá presente, participando daquele momento de adoração a Deus e de culto, de gratidão. Nosso objetivo tem sido esse. O Senhor nos deu o privilégio de sermos uma igreja que continua viva e expandindo o reino. Porque, como nós vimos hoje, é essa esperança escatológica que nos dá a urgência de priorizar a proclamação do Evangelho, de depositar a nossa vida nas mãos do Senhor enquanto indivíduos, enquanto famílias e enquanto igreja, para cumprir uma missão que nos foi confiada. E essa missão é anunciar o Evangelho de Cristo a todas as nações, aos lugares mais longínquos da terra, a testemunhar de Cristo. E nós temos procurado viver isso e fazer isso, colocar esse desejo no coração da igreja, colocar essa visão na liderança da igreja, para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós vimos hoje também pela manhã que quando os discípulos perguntaram a Jesus antes da sua ascensão, acho que foi a última pergunta, e aquela pergunta que ansiava o coração deles: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor restaure o reino a Israel? Será o tempo que o Senhor reinará definitivamente sobre a terra, sobre o teu povo? E o Senhor disse aos seus discípulos: olha, não vos compete saber isso. O Pai tem reservado o tempo para isso. Mas quanto a vocês, o que vocês devem priorizar como projeto de vida de vocês é o que eu confiei a vocês. Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. É necessário que primeiro esse evangelho seja pregado, para que o final dos últimos dias possa acontecer. A missão hoje, a prioridade hoje da igreja é pregar o evangelho da graça de Deus, plantar igrejas, fazer discípulos, fazer grande e conhecido o nome do Senhor. É com esse objetivo que nós estamos, como igreja local, trabalhando, e todas as nossas ações, projetos, visam obedecer a Deus e cumprir esse propósito.
E como gostaríamos que toda a igreja tivesse unida nisso, com essa consciência. Vimos hoje também pela manhã que quando nós temos essa esperança escatológica de viver a nossa vida para a honra e glória do Senhor, confiado nas promessas que virão, nossa prioridade, nossos objetivos e até o uso dos recursos que Deus faz chegar à nossa mão são investidos com sabedoria no avanço do reino de Deus. E ouvimos a palavra de Jesus nos exortando: peguem os recursos desse mundo iníquo e utilize para fazer deles pessoas que amam vocês, que tenham gratidão a vocês, para que quando tudo isso passar, vocês sejam recebidos na glória por essas pessoas com gratidão. E até amadurecemos esse conceito de como esse detalhe às vezes nos escapa à consciência. Eu estava falando com Ana depois da escola dominical aqui, e disse: Ana, é semelhante a algum sentimento que a gente vê nos missionários que vêm aqui, nos nossos encontros anuais em agosto, na preparação de líderes. Como a gente vê depoimentos de gratidão, de pessoas que ficam só no campo, sem a assistência dos seus próprios projetos, e tem durante uma semana acolhida aqui, o cuidado necessário pastoral com a vida deles, o cuidado material com o armarinho em poder supri-los de coisas que eles não têm com facilidade, a concentração de estudos bíblicos para capacitá-los a ter algum fundamento para poder dar às pessoas, e como eles são gratos, e como eles dizem: puxa vida, quisera Deus que outras igrejas tivessem essa mesma percepção que a primeira igreja tem tido. E nós temos tido a consciência de entender que isso não pode trazer qualquer tipo de vaidade ou orgulho para quem o faz, porque nós não fazemos absolutamente nada que não seja aquilo que nos foi pedido pelo Senhor. Então, essa percepção de gratidão, quando a gente, como igreja, obedece o mandato de Deus e o princípio que o Senhor nos estabelece, e coloca toda a nossa energia, todos os nossos recursos, todos os nossos dons e talentos em prol do cumprimento dessa tarefa e dessa missão. Viver para a glória de Deus, enquanto indivíduos, enquanto famílias, enquanto igreja. Precisamos encarnar isso na nossa mente. Precisamos entender que não é que temos um projeto pessoal ou familiar ou particular de vida e buscamos Deus para que Ele possa abençoar isso. Não. Deus tem um projeto. Deus é quem moveu o seu próprio coração para salvar o ser humano. Deus quem estabeleceu um plano e um propósito para esse fim. Enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para resgatar pessoas perdidas. Ele foi quem usou o Espírito Santo para alcançar cada um de nós aqui presente, com a sua graça, nos atraiu a Cristo e a cruz, nos justificou das nossas culpas e pecados, nos tornou filhos dele, herdeiros das bênçãos de Cristo Jesus. E agora nos comissiona, nos confia que sejamos participantes com ele nessa tarefa de anunciar esse evangelho da graça e alcançar outras pessoas. E isso, repito, tem que acontecer na minha vida particular e pessoal. Deus me coloca em meio a pessoas que não conhecem a graça, com o intuito de usar a minha vida para que outros sejam alcançados por essa graça, fazer discípulos. É uma tarefa, uma missão e um projeto que deveria ser o meu projeto de vida. E quando pensar em casamento, em família, em educação e criação de filhos, deveria pensar baseado nesse projeto, de que minha família, como disse Josué, vai servir aos propósitos de Deus. Formar filhos, não para se dar bem tão somente financeiramente na vida, mas formar filhos para ser discípulos produtivos e frutíferos de Jesus.
Gente que ama o Senhor e que encarnou na sua vida o propósito. Por que eu estou colocando isso? Essa é a última carta do apóstolo Paulo. Vimos hoje pela manhã também que o apóstolo Paulo viveu na expectativa de que o dia do retorno de Cristo aconteceria nos seus dias. Como todo cristão deve viver. Isso não é um erro de interpretação de Paulo, de Pedro ou de João. Isso é o que Deus deseja, que todo cristão encarne e viva. Às vezes que ele aconselhou a igreja de Tessalônica, aos coríntios, sempre falou dessa forma, que nós não precederemos os que dormem. Nós não deveríamos perder a nossa paz por alguns que estão ensinando o que não devem por torpe ganância, dizendo que o dia de Cristo já aconteceu. Não. Quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos levantados ou levados com eles em glória. Então Paulo vivia nessa expectativa, e que nós deveríamos não perder de vista isso. Mas é Paulo, agora, que tem consciência que ele vai partir para estar com Cristo, e não será encontrado pelo Senhor na sua vinda. Houve momentos em que Paulo estava debaixo da mesma ameaça de morte. A carta que ele escreveu aos Filipenses, ele manifesta isso, que se eu tivesse a opção de escolha, o meu desejo era partir e estar com Cristo. Mas eu tenho consciência, acho que carimbada pelo Espírito no coração dele, de que ele ficaria porque a sua vida ainda era útil para edificar a igreja, ele mesmo diz isso. Mas agora, nós vemos outro sentimento em Paulo e outra convicção. Ele diz no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. Tenho essa consciência. E eu gostaria de tirar algumas lições para a gente aqui desse texto. Primeiro de tudo, ao participar do sofrimento, ao lado de pessoas que perderam seus entes queridos, a gente fica olhando a morte e lembra-se de uma coisa, que a nossa vida é efêmera, é passageira, que nós não temos controle sobre o dia de amanhã, que a morte é algo eminente, próximo. O tempo da minha partida é chegado. Paulo respira isso. O tempo da minha partida. Mas ao mesmo tempo ele nos ensina algo muito interessante, que para ele a consciência da presença, da proximidade da morte, não é algo que dá fim ou cabo à sua existência. E a gente precisa entender isso. E toda pessoa precisa entender isso. A morte não é o fim da existência humana. A morte não põe um ponto final à vida e à existência do ser humano. Para Paulo, a morte era tão somente uma partida. Sair daqui para a presença do Senhor, é a consciência de Paulo. É a mesma expressão que ele usou aos Filipenses. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não dá para medir, não dá para mensurar, não dá para tentar fazer comparações entre a vida aqui e a vida por vir. A vida por vir é mais excelente, é mais gloriosa, é gozo, é livramento de sofrimento, de luta contra pecado na nossa natureza caída, é presença de Deus, é comunhão plena, vida plena com irmãos, com amigos, com pessoas amadas, é viver na glória com o Senhor, e isso não tem preço, não tem comparação, não tem vida aqui, por melhor que seja, que se compare ao que está reservado para aqueles que amam o Senhor.
A palavra de Deus nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. E Paulo diz: o tempo da minha partida é chegada. Talvez um quê de melancolia de Paulo, e nós encontramos um quê disso nessa carta. É o sentimento de preocupação pela igreja. Em toda a carta, em toda essa última carta de Paulo, que é uma carta carregada de sentimentos, a preocupação de Paulo não é com a vida dele, é com a igreja que vai ficar e enfrentar dias difíceis. Esse é o último capítulo. E é aqui, no último capítulo, que Paulo manifesta essa palavra particular dele. Todo o restante da carta, a preocupação de Paulo é com Timóteo, a preocupação de Paulo é com a igreja, a preocupação de Paulo é com o tempo difícil que a igreja passa de apostasia, de muitos abandonarem a fé para livrarem a pele da perseguição, do sofrimento e dor. E Paulo está aconselhando Timóteo a se manter firme e fiel, a não fraquejar diante da perseguição, a olhar para Cristo Jesus, a esperança deles, da glória, para que eles não fraquejem na caminhada. A palavra de Paulo, a preocupação de Paulo é: Timóteo, o que de minha parte você aprendeu, transmita fielmente a outros homens, para que esses homens sejam capazes de continuar transmitindo a outros. Essa é a alma do Evangelho, essa é a alma da igreja. Faça discípulos, treine pessoas, invista a sua vida na vida de outros. Assim como Cristo fez com os 12, assim como os 12 recebeu de Cristo essa palavra: o que de minha parte vocês aprenderam, transmita, ensine aqueles que virão, batize os que creem, façam discípulos, ensine-os a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. E esse foi toda a prática dos apóstolos, que ensinou a igreja, e a igreja se espalhou pelo mundo com esse conceito, com esse relacionamento pessoal e particular, com esse treinamento de passar para as outras pessoas o que eu tenho aprendido do Senhor. E a igreja cresceu. E Paulo, na última carta, tem essa preocupação: Timóteo, não deixe que isso se perca, não deixe que isso quebre. Esses dias, semana passada, estávamos no encontro, 4 ou 5 pastores, que foram frutos do trabalho lá de Augustus, em Olinda. Eu fico lembrando 2 anos só daquele trabalho, quando Augusto ainda era um seminarista. E o trabalho foi exatamente o cumprimento dessa prática neotestamentária: fazer discípulos. E a gente conversando, rindo do passado, contando as histórias, os acontecimentos, nomeando quantas pessoas saíram daquele campo, daquele trabalho. Apenas 2 anos, mas plantou-se uma semente que produziu frutos aí durante muitos anos, e nomeamos quase 15 ou 16 pastores, com mais 3 missionárias que estão nos campos aí, por causa de um trabalho simples. Eu já falei isso para vocês, de pessoas que não tinham recursos, que não tinham dinheiro, mas que tinham a palavra de Deus e muito desejo de poder transmitir para outros aquilo que aprendeu. O Evangelho é simples, não tem o que fazer, é somente ensinar o que eu aprendi acerca do que Deus fez na minha vida e do que Ele ensina na palavra. É simples. Quisera Deus dedicássemos a nossa vida e existência para cumprir esse propósito. Essa é a preocupação de Paulo. Como a igreja vai se manter, como os líderes da igreja vão enfrentar a perseguição. Mas ele sabe que a graça de Deus é quem está operando na igreja. E só no último momento é que ele então manifesta esse sentimento. Quanto a mim, Timóteo, pela primeira vez, numa carta onde ele tem consciência da morte próxima, é que ele volta para falar das coisas pessoais e particulares. E confidencia com Timóteo isso: Timóteo, quanto a mim,
eu estou convencido de que a minha partida, a hora da minha partida é chegada. A morte é algo próximo, mas não vai dar cabo à minha existência. Eu vou entrar naquilo pelo qual a minha vida foi conquistada, gozar a presença de Deus, vou partir e estar com Cristo. Isso não tem preço. A minha partida é chegada. E o apóstolo Paulo manifesta, no que ele desenrola aqui a seguir, algumas outras convicções que nós precisamos ter na nossa vida. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Completei a carreira. Quando Paulo usa essa expressão, ele está nos apontando para o fato de que a nossa vida não existe por acaso, que nós não estamos aqui para passar férias, e que a nossa vida não é um acidente de percurso, que estamos nas mãos de um Deus que tem um propósito eterno para que todas as coisas cheguem a um fim proveitoso que Ele mesmo estabeleceu, e que cada vida de uma pessoa eleita e resgatada por sua graça está dentro desse propósito eterno de Deus, e que todo crente, que todo discípulo de Jesus deveria se dispor a perguntar a Deus o que Deus quer da minha vida. Como eu posso ser útil ao propósito dele? Quais as capacitações que Deus me concedeu na sua graça? Quais os dons do Espírito Santo que Ele me tem dado para que eu seja útil aos outros, à igreja do Senhor, no cumprimento da missão que Ele lhe confiou? Nós sabemos disso, que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo concede dons aos crentes, que nós somos comparados por Paulo como um membro de um corpo que tem uma missão a cumprir, que o corpo só funciona perfeitamente quando todos estão amadurecidos e usando os dons ou essas habilidades sobrenaturais para o cumprimento da missão que Deus confiou. Sabemos que até uma igreja pode funcionar de forma limitada, como um corpo humano pode sobreviver mesmo que perca um membro, mas ela vai funcionar de forma limitada e imperfeita. E que todos os crentes são treinados por pastores, mestres, evangelistas e profetas, com o fim de aperfeiçoar os seus dons para que sejam maduros na fé e deem a sua justa colaboração para o crescimento do corpo, a igreja. E nós sabemos que nós somos treinados por aqueles que Deus colocou com os dons de ensino, para que nós tenhamos o discernimento necessário, para que nós tenhamos a consciência necessária, encontremos o nosso lugar de serviço, sejamos úteis a Deus, ao reino e aos seus propósitos. Paulo diz que ele tem consciência não somente que a morte era alguma coisa próxima, mas ele tem consciência de que a sua vida tem significado, tem propósito. Tenho eu uma carreira a cumprir. E eu tenho consciência nesse momento final da minha vida, quando eu posso refletir sobre essa realidade da minha partida, que eu completei a carreira, que eu cumpri o que Deus me confiou. Eu tenho consciência de que Deus me chamou para uma obra e que eu completei a obra que Ele me confiou. Isso me exige uma pergunta a mim mesmo. Esse não é um privilégio de Paulo tão somente. Deus tem relacionamento pessoal e particular com cada um de nós. Que o fato dele ter me alcançado um dia do pecado e das trevas e ter me colocado dentro da sua família, a igreja, tudo isso tem um propósito também. E eu preciso viver a minha vida para perguntar a Deus isso: Senhor, como eu posso ser útil? O que o Senhor quer de mim? Quais os teus planos para a minha vida, para cumprir esse plano maior teu, de alcançar aqueles que o Senhor mesmo escolheu? Como eu posso ser útil?
Qual o significado da minha existência? Qual a carreira que eu tenho para correr? Paulo tem consciência de que a sua vida tem um significado e um propósito. E não somente isso, uma consciência melhor ainda, maior ainda. Eu fiz o que me foi confiado. Eu completei a carreira que o Senhor me deu. Ele tem consciência também nas suas afirmações de que a vida cristã não é um mar de rosas, de que cumprir o propósito de Deus não vai ser uma coisa sem sobressaltos e atropelos, porque o Senhor Jesus mesmo deixou claro que se perseguiram a Ele, também nos perseguirão. Ele fala de combate. Eu combati o bom combate. Eu enfrentei as dificuldades, as lutas, os entraves, e não perdi a fé. E eu fico pensando assim, que tantas vezes a teologia dos nossos dias tem levado pessoas a um caminho tão tortuoso, de que Deus está a serviço do homem para abençoá-lo em seus planos e projetos pessoais. E quando as coisas não acontecem como as pessoas esperam, frustração, murmúrio, queixa, e às vezes até abandonam uma fé que não sei nem se tiveram um dia, uma fé verdadeira. Paulo diz: eu vivi as minhas lutas, eu sei o que eu passei, perseguições, sofrimento, fome, frio, mas eu combati todos esses combates e guardei a fé. É essa esperança futura que dá a Paulo a certeza de que as lutas dessa vida, e de que ninguém poderia obstruí-lo, ou ninguém poderia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tenho que ter consciência que a morte é algo próximo. Eu tenho que ter consciência que a minha vida tem significado. Eu tenho que ter consciência que a caminhada cristã é marcada por lutas, por dificuldades, por atropelos, por quedas também. Eu devo ter consciência que enfrentarei essas coisas, mas não perco a doçura, não perco a confiança, não perco a fé no Senhor. E no final o apóstolo Paulo afirma no verso 8: eu sei que agora, no momento da minha partida, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas não é alguma coisa que é exclusiva de Paulo. A coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará a Paulo naquele dia, não é alguma coisa que é somente para ele, como fosse um prêmio de mérito particular e pessoal. O mérito dessa coroa está na cruz de Cristo Jesus, na conquista dele, no que ele realizou. O mérito é de Cristo. Nós somos servos desse Senhor, desse reto juiz. Vamos receber a coroa da justiça por causa dele. E está guardada não somente para Paulo, mas para todos quantos amam a sua vinda. E é importante, é interessante isso. Como isso tem a ver com o que a gente falou hoje na classe única da EBD. A coroa da justiça está guardada para todos quantos amam a vinda do Senhor. E eu queria fechar esse momento chamando a sua atenção, ou pedindo a sua reflexão aqui. Quantos de nós, aqui presentes nessa noite, de fato e verdade, amam a vinda de Cristo? Quantos de nós almejamos por isso? Ou será que, por perder a esperança das coisas futuras, estamos vivendo para esse mundo tão somente? Planejamos e até, como igreja ou como indivíduos, fazemos projetos, somos crentes, amamos o Senhor. Quantas pessoas eu conheço do ministério que têm projetos muito particulares de vida e projetos muito particulares de igreja, fazem as coisas, às vezes, para fazerem célebre o seu nome.
se preocupam muito mais com a sua imagem do pastor da igreja tal, que está fazendo isso ou aquilo, por causa da sua própria glória e não por causa da consciência de serviço a Deus. Quantos de nós amam de fato a vinda do Senhor? Quantos de nós de fato trabalham para que esse dia aconteça? Quantos de nós vivem nessa expectativa? Ou será que nós amamos mais a essa vida do que a vida por vir? Ou será que a morte ainda nos é uma incógnita? Um mistério que nós não temos convicção alguma do que se dará depois dela. E por isso esforçamos-nos de forma tão diligente para viver ou para tirar o melhor dessa vida aqui presente, porque nós não sabemos o que virá depois. Quantos de nós, de fato e verdade, amam a vinda do Senhor? É interessante observar que a promessa que Paulo faz aqui, da certeza e convicção do seu coração, de que a coroa da justiça estará à sua disposição, e o Senhor, reto juiz, é quem lhe dará, naquele dia glorioso, essa coroa está disposta a ser dada a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Não é aqueles que realizaram grandes coisas, não é aqueles que fizeram e aconteceram, é aqueles que amam a vinda do Senhor. A pergunta que eu preciso fazer ao meu coração é essa: será que eu de fato vivo a minha vida nessa expectativa de ver esse dia chegar? Será que isso é de fato o meu sonho de vida? Ou será que eu, por algum motivo, poderia dizer: Deus, Senhor, faça isso ainda não, deixe acontecer isso na minha vida, deixe eu conquistar isso, ou deixe ser realizado isso aqui na minha vida? Quando nós nos deparamos com a morte que chega junto, que chega próximo, e chega sempre causando muita dor, a gente reflete sobre como temos vivido a vida. Se é para a glória de Deus, ou se é para a nossa própria glória. Quando para a nossa própria glória, a vida perde significado. As coisas perdem o gosto quando a morte chega. Mas se é para a glória do Senhor, a gente vai ser tomado pelos mesmos sentimentos de Paulo. O tempo da minha partida é chegada, e isso para mim não é problema. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A minha vida aqui tem um propósito e um significado, e eu não sei qual é, não é uma aposta, eu sei qual é. Eu sei o que Deus quer para a minha vida. Eu sei o que Ele quer comigo. Se você ainda não sabe, você deveria perguntar a Deus. Isso deveria ser seu motivo de oração, de busca, para que o Senhor revele para você de forma muito clara a razão da sua vida aqui. Tem pessoas que dizem: eu estou tão cansado já da vida, já vivi tanto, agora eu vou só esperar o dia que o Senhor me chamar. E eu digo: olha, enquanto o Senhor não te chamar, é porque o Senhor tem um propósito contigo. Não importa a tua idade, não importa a tua história, não importa nada. Deus pode levar um moço hoje e usar a vida de um ancião. A gente tem N exemplos bíblicos aqui, e Moisés é clássico nisso. Ele começou a ser produtivo de fato e de verdade, para cumprir, para executar o propósito de Deus, que era libertar o seu povo, aos 80 anos de idade. Ah, mas é diferente naquela época. Filho, Deus treinou aquele homem durante 80 anos para isso. E ele foi produtivo na sua velhice. Então, enquanto você tiver fôlego de vida, viva a sua vida para cumprir o propósito de Deus. Coloque-se na mão do Senhor e diga: Senhor, use a minha vida para a tua glória e teu agrado. Não tenha
uma falsa ideia de que a vida não vai ter dificuldades. Mas não deixe que a dificuldade amargue a sua vida, azede a sua vida. Confie em Deus. Combata as dificuldades com serenidade. Guarde a sua fé e suas convicções. Porque se você viver a sua vida para amar o Senhor, certamente nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir poderão separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E você receberá naquele glorioso dia a coroa da justiça que lhe está guardada e qual o seu Senhor, reto juiz, lhe dará. Dará não somente a você que ama o Senhor, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. A morte de um crente é alguma coisa que inquieta e incomoda pessoas que não têm essa esperança, porque ela é marcada por essa convicção. A dor está presente, a perda está ali, a separação está ali. Isso não é uma coisa prazerosa, mas há algo que aos olhos humanos não tem explicação. A certeza da vida eterna com o Senhor, a certeza da glória com Deus. Meu amado, meu querido, eu queria convidá-lo a que você pudesse, nesse momento agora, se chegar diante de Deus. Responda uma pergunta no seu coração. Você ama a vinda do Senhor? Você vive a sua vida para esse propósito, ou ver ser realizado isso na sua vida? Querer contemplar esse dia maravilhoso em que todo joelho se dobrará diante do Deus eterno, do seu Deus. Toda língua, mesmo aqueles que mais resistiram, que mais se rebelaram, um dia vão se prostrar diante de Jesus, do Rei da Glória, e vão confessá-lo como Senhor do universo. E vão se dobrar diante dele. O dia de gozo de todo aquele que ama o Senhor e a sua vinda. Eu queria convidá-lo a que você pudesse orar ao seu Deus agora. E gostaria de desafiá-lo a colocar um propósito diante de Deus. Se você percebe que você tem gasto a sua vida para cumprir os seus próprios planos e projetos pessoais, eu queria que você pudesse reconhecer isso diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe, porque é tão pequeno isso. Me faça viver para a tua honra e glória, para cumprir os teus propósitos. Coloca dentro em mim esse desejo ardente no meu coração de poder viver para o Senhor, ser usado pelo Senhor. Pai querido e Deus amado, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces cada vida aqui dentro desse lugar. Tu sabes, ó Senhor Deus, como cada um de nós temos vivido a nossa vida. Por amor do Teu Filho, fale ao nosso coração pelo Teu Espírito, Senhor. Nos chame a enxergar aquilo que precisa ser revisto na nossa vida, Senhor. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a viver a nossa vida para Ti e ter a mesma consciência de Paulo, saber que o estarmos aqui ou o partir e estar com Cristo é uma circunstância que não nos cabe e nós não temos domínio sobre isso. Enquanto estivermos aqui, queremos viver essa vida para cumprir o Teu propósito, para obedecer a Tua vontade, para glorificar o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a lidar com essa natureza pecaminosa que há em nós, que tende a colocar-nos como centro das coisas. Ajuda-nos a destronar essa natureza, a lutar contra essa natureza pecaminosa, Senhor Deus, para colocar Cristo como o centro da nossa vida, colocar o nosso Deus no seu devido lugar na nossa vida, Senhor. Servir-te, viver para Ti, Pai amado. Faz com que possamos enfrentar a vida e enfrentar os perigos
as perseguições e a possibilidade da morte como algo que faz parte da nossa caminhada cristã. Nos ajude a combater o bom combate, a guardar a nossa convicção e esperança. Nos ajude, Senhor Deus, a ter a consciência de uma carreira completada, de uma vida com significado. Nos ajude, Senhor Deus, a ter a consciência plena de que nos aguarda na glória, quer vejamos o dia do Senhor chegar, quer morramos e partamos para estar contigo. A convicção de que a coroa da justiça que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam está guardada para sermos recebidas por nós, ó Pai, naquele dia. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, desperta o coração da tua igreja, ajuda-nos a viver para o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Queremos amar a vinda de Cristo, queremos trabalhar para que esse dia chegue. Queremos, ó Senhor Deus, ser surpreendidos pelo Senhor, para ver o céu se abrir e a glória do Senhor ser manifesta a esse mundo. Queremos ver esse fechamento da história humana e ver o teu nome ser exaltado e habitar para sempre com o Senhor. Faz isso acontecer nos nossos dias, Senhor Deus. Aviva a tua obra, desperta a tua igreja. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai.